Olá, pessoal. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o desenvolvimento humano, dessa vez sobre a perspectiva de Vygotsky. Bom, Vygotsky se formou em Direito em 1917, mas em 1924 ele se encanta pela psicologia e inicia seus estudos no Instituto de Psicologia de Moscou. Dedica sua vida, 10 anos da sua vida, a desenvolver a teoria do desenvolvimento social. Vygotsky morre novo, por volta de 37, 38 anos, vítima de tuberculose. Mas nesses 10 anos dedicados à psicologia, ele também trouxe, o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que é de extrema relevância, principalmente na área da educação, e também deixou um trabalho muito importante sobre a linguagem. Bom, ao contrário de Piaget, Vygotsky acha que o ser humano se difere dos outros animais exatamente pelo poder que tem de interação, não é? Para ele, o indivíduo não é um ser passivo, é um ser extremamente ativo. Desde muito pequenininho, ele mantém esse relacionamento com esse outro. Então, para Vygotsky, todas essas funções psicológicas superiores que o indivíduo vai se desenvolvendo têm a ver com as suas experiências de vida. E que experiências seriam essas? A experiência em que ele tem com esse outro, com esse mundo em que essa criança está inserido. Bom, Vygotsky entende que o desenvolvimento humano é visto através de 3 aspectos: o instrumental, o histórico e o cultural. E que esses 3 aspectos, eles caminham juntos. Porque não dá para a gente analisar o indivíduo sem analisarmos a sua história. O aspecto instrumental é quando exatamente o indivíduo tem controle sobre essas experiências, que ele tem controle sobre os signos, né? O que seria signos para Vygotsky? Por exemplo, a língua, a linguagem, ela é um instrumento. Então, esse instrumento, que é a linguagem, ela vem carregada de símbolos, de signos. Então, traduzir esses signos, traduzir esses instrumentos, faz com que esse indivíduo se aproprie desse conhecimento. E quando ele se apropria desse conhecimento e ele é capaz de alterá-lo, de acordo com as suas experiências de vida, esse indivíduo vai amadurecendo. Então, aí o exemplo, né, amarrar um barbante no dedinho para poder fazer você lembrar de um compromisso. É quando você tem consciência do que é esse instrumento, do que significa esse barbante, mas você deu conta dele para fazer uma outra coisa. É quando você consegue manipular, é quando você consegue trocar, é quando você consegue usar até mesmo um signo para dar conta de fazer outra coisa, você transforma aquilo. Então Vygotsky vai dizer que isso tudo, na leitura de Piaget, que ele dizia que as fases do desenvolvimento acontecem, e acontecem por faixa etária, Vygotsky vai dizer o seguinte: cada um de nós recebe uma cultura, cada criança está inserido numa casa, cada casa está inserido numa determinada região. E cada uma dessas pessoas, dessas crianças, elas têm seus aspectos culturais que envolvem socialmente a sua relação. Então a gente pode dizer que a relação, de uma criança, de uma criança indígena, por exemplo, ela é totalmente diferente de uma criança de 7 anos. Vamos botar uma criança de 7 anos indígena, vamos comparar com uma criança de 7 anos que mora numa metrópole. Talvez os instrumentos que essa criança indígena tenha, de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu histórico de vida, seja um. Talvez ela aprenda, a ajudar a sua comunidade, a sua sociedade, indo caçar, buscando alimentos, quando na verdade uma criança que mora num grande centro, talvez não tenha essa expertise de subir num pé de árvore e retirar ali,
o seu alimento. Então, isso vai depender de onde essa criança está inserida. Então, se eu for comparar as crianças e se eu achar, dentro da minha perspectiva, na clínica, que todas as 2 crianças devem dar o mesmo tipo de resposta, só porque elas estão com a mesma idade, isso não vai acontecer, segundo Vygotsky. Por quê? Porque cada uma está inserida num contexto social muito independente. Cada uma tem a sua história de vida, cada um tem uma aprendizagem. Então, não dá para a gente categorizar por idade. Então, para ele, o desenvolvimento ele vai acontecer de acordo com essas experiências que o sujeito tem, de acordo com o local, de acordo com a cultura que ele recebe. Que interação é essa, não é? Que eu tenho com esse outro. Uma criança de 7 anos, por exemplo, numa tribo indígena que está ali ajudando nos afazeres domésticos, por exemplo, essa criança é extremamente valorizada pelo trabalho que ela está executando. No entender daquela tribo, ele está se preparando para a vida futura, para a vida adulta, não é? Para ser um guerreiro. Então, ele tem ali algumas características que são muito específicas daquela cultura, que é totalmente diferente de uma criança de 7 anos, não é? De uma cidade onde ela até nós temos crianças que moram no grande centro que nunca viram um pé de árvore, de repente frutífero, e não sabe de onde vem. Muitas crianças não sabem, não conhecem, né, não têm essa vivência. E aí você pode dizer que as 2 vão dar as mesmas respostas? Óbvio que não. Então isso tudo vai depender desses instrumentos que cada cultura tem. E é graças a esses instrumentos, né, que a gente pode também extrair alguns elementos. E para Vygotsky, a linguagem, né, ela é fundamental nesse aspecto de interação. Então, para Vygotsky, a interação, ela acontece primeiro. A criança se desenvolve porque interage com esse outro. Para Piaget, ela internalizava para depois ela elaborar uma resposta. Para Vygotsky, não. Para Vygotsky, ela vai aprendendo, ela vai se relacionando, ela vai trocando, ela vai impactando o outro e o outro também vai impactando a ela. Então, a linguagem, segundo Vygotsky, é o movimento, né, onde essa interação acontece. Mesmo que essa interação, desde muito pequenininho, ela aconteça simplesmente balbuciando algumas pequenas palavrinhas, né. Então, para ele, tudo isso precisa caminhar junto, porque se nós não caminhássemos na nossa história, nossa trajetória histórica do sujeito, culturalmente falando, se isso tudo não caminhasse junto, nós hoje não teríamos registros da nossa própria história enquanto povo, enquanto nação, não é? Então, hoje nós estamos aí vivendo essa situação dessa quarentena. Hoje, o Brasil está recebendo informações de uma trajetória histórica de outros países que viveram isso antes do Brasil. Então, nós podemos antecipar algumas questões, se precaver, né, em alguns sentidos, para poder a gente evitar alguns dados que podem ser bem alarmantes com relação à mortalidade, por exemplo. Então, na história da sociedade, o desenvolvimento do homem, ele caminha lado a lado com a cultura e com sua trajetória histórica. Não dá para desmembrar esse cidadão, esse indivíduo da sua própria vida, não dá, não tem como. Então, por isso que quando a gente chega no consultório, uma criança, para que vocês possam realizar o atendimento, vocês não podem esquecer quem é essa criança. Como foi na anamnese, é extremamente importante a gente saber como é que ela começou a falar, quando é que ela se a criança ou se a mãe, vai dizer assim: "Ah, demorou demais para falar, quase 3 anos ela não falava nada". Aí você vai tentar analisar como era, essa mãe
quando essa criança estava num processo de fala, porque aí a gente também pode identificar se a criança tem algum problema na fala, mas não é o caso. Muitas crianças, às vezes, demoram a falar porque suas mães, suas cuidadoras, elas correm para dar aquilo para a criança. Então a criança não precisa fazer grande esforço, é só olhar que a minha mãe já sabe o que que eu quero. Então eu também vou aprendendo a me relacionar com ela dessa forma. Eu olho, fito o olhar para um determinado objeto e espero ela me dar aquele objeto, não é? Muito comum também as crianças, quando estão fazendo uma manha, as mães muitas vezes não têm a paciência ou têm medo de deixar aquela criança chorando e achar que de fato é algo de extrema importância tirar ela daquela condição, então logo pegam no colo, então a criança vai aprendendo o quê? Que se eu chorar, ela vem e me socorre. Então, pouco a gente começa a aguçar a nossa escuta para identificar quando é um choro de dor, quando é um choro de manha, quando é um choro de que eu não quero ficar aqui, eu simplesmente não quero ficar aqui, que aqui ficar aqui nesse berço é muito ruim, né? Enquanto vocês estão aí fora, eu não quero ficar aqui. Então, para tentar identificar como é que esse choro processa, às vezes a mãe, no afã de querer tirar daquela condição, porque acha que a criança está em sofrimento, a mãe não desenvolve essa escuta, não é? Bom, e aí então, para Piaget, partindo do que um estímulo pudesse fazer no indivíduo, e que esse indivíduo teria um tempo para amadurecer seus processos mentais e imaginar qual seria a sua resposta, para Vygotsky não. Para Vygotsky, essa relação acontece de maneira interpsíquica, ou seja, numa relação interpessoal com o outro, para depois, então, ele armazenar o que ele aprendeu nas suas funções psicológicas superiores, guardar ali as suas experiências do indivíduo, porque esses instrumentos nada mais são do que essas experiências, e quando você adquire essa experiência, e quando você tem consciência daquilo que você aprendeu, você é capaz até de manipular, de planejar suas ações, de dar conta de fazer uma outra coisa com aquilo que você aprendeu. Então, para ele, acontece primeiro do lado de fora, na relação com esse outro, para depois esse sujeito internalizar a aprendizagem. Para Piaget, a coisa acontecia diferente. Ele primeiro internalizava para depois, então, socializar aquele conhecimento. Bom, nesse processo de interiorização, né, desse planejamento, dessas ações psicológicas superiores, que vai depender de cultura, vai depender desse meio social onde as pessoas se relacionam, isso vai transformar no que nós somos, a nossa natureza psicológica. Então, nós podemos observar aí pessoas que às vezes têm pouca tolerância ao não, pessoas que às vezes querem as coisas no mesmo momento. Isso tem a ver com a sua forma de como ele aprendeu, de como ele recebeu essa troca, né, no meio social no qual ele vive, né? E aí Vygotsky vai falar o seguinte, que a fala ela é de extrema relevância nesse momento. Ele percebe que a criança, desde muito pequenininha, ela tem um balbuciar do que ela quer, mas ela, ao mesmo tempo, ela expressa uma ação motora. Então, quando ela quer a água, ela simplesmente se dirige ao objeto que ela deseja e ela aponta, e ela muitas vezes ela pode expressar um chorinho, né, dando a você ali que ela está com sede, que ela está desejando aquilo demais, ou um objeto que ela não está alcançando. Então, ela vai apontar o dedinho e ela pode chorar, ela pode balbuciar algumas sílabas, né? Quer, dá, apa, e ela faz esse movimento. Num determinado momento, a gente começa, então, a fazer uma distinção dessa fala. A criança vai se desenvolvendo e vai começando a adquirir essa fala mais bem elaborada. E aí,
ele percebe também que a fala e a ação, muitas vezes, podem estar juntas, mas num determinado momento, quando elas se separam, é quando essa criança já começa a elaborar. Ela já começa num processo de controle da sua capacidade de planejar. Então, ele pode argumentar. Então, para ele, a fala é uma das características do desenvolvimento humano, para o curso também do desenvolvimento intelectual e que dá origem aí à nossa inteligência. Para ele, essa fala, ela é de extrema relevância no processo, por exemplo, de interação, né. Bom, nesse processo de interação, a criança muitas vezes, quando ela, deseja um objeto, ela expressa ali através dos seus gestos, da sua fala, mas ela impacta esse adulto. Esse adulto começa também num processo de tentar interpretar aquilo que a criança está desejando. E aí, num movimento, de interação, o adulto acaba, eh, se relacionando com essa criança, tentando interpretar o que ela quer. Muitas vezes a criança ainda não tem controle sobre o que está falando, e ele pode ficar: "Dá", e a mãe fica: "Dá o quê? Dá o quê? A bola? Você quer mamadeira? Você quer", então a mãe começa num processo para tentar identificar o que é esse dá, significa, o que que ela de fato quer, o que que ela está desejando. E nesse processo de interação, quando a mãe dá, às vezes, um determinado objeto qualquer, a criança reage, ela busca aquele objeto, mesmo que não tenha sido, de repente, aquele objeto inicial que ela quer. Muitas vezes, quando ela está convicta daquilo que ela quer, ela às vezes fala assim: "Não, não", ela vira o rostinho, dizendo: "Não, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero". E aí é muito comum os adultos começarem a apanhar vários objetos para tentar interagir, para tentar identificar a necessidade que aquela criança está tendo naquele momento. E aí, quando o adulto, consegue, não é, traduzir aquilo que quer, ela projeta a sua mãozinha e diz: "É isso que eu quero", não é. Então, só o fato dela erguer as suas mãozinhas para apanhar aquele objeto, significa: "Sim, você acertou o que eu quero". Então, nesse processo de interação, a criança também vai impactando esse adulto, não é. É muito comum, assistimos aí em alguns momentos no WhatsApp, agora então, que está extremamente em alta, as mães estarem filmando as gracinhas dos seus filhos, é muito comum a gente perceber expressões verbais, expressões que a gente tenta identificar até, de onde saiu aquela fala. Será que é uma cópia do que essa família vem fazendo? Será que é uma cópia da mãe? Será que é uma mãe em miniatura que está aparecendo ali? Então, na verdade, essa criança ela vai interagindo e ela vai aprendendo. Eu costumo dizer que eu pergunto às vezes: "Quem vocês acham que conhece mais?" A criança conhece mais a mãe ou a mãe conhece mais a criança? Então, às vezes as pessoas dizem assim: "Ah, a mãe, né", porque não, mas a criança conhece muito mais a mãe. Ela sabe exatamente quando essa mãe está, emburrecida, ela já está lá no ventre da mãe há 9 meses, percebendo esse movimento, percebendo, sentindo essa mãe há muito tempo. Então, todas esses movimentos, essas expressões verbais, elas são extremamente relevantes e muito importantes, porque elas estão num processo de aprendizagem, né, elas estão interpretando aquilo que o adulto também está fazendo. Mas essa criança vai impactando, então quando ela faz a gracinha que a mãe filma no WhatsApp, ela também está interpretando que o adulto está gostando, que ela está fazendo uma coisa que é interessante. Então, muitas vezes, ela pode devolver essa interpretação que ela está fazendo desse adulto numa forma de uma ação, ou uma ação mais exacerbada, ou uma fala, não é? E aí, às vezes, a gente tenta dizer assim: "Meu Deus, de onde foi que essa criança aprendeu isso, né? Está copiando de quem?". Então, nós adultos precisamos ficar muito atentos em relação a isso também. Bom, Vygotsky fala de uma fala egocêntrica, né, que a criança tem, onde ela quer tudo para ela, onde
é dela e ela não quer ceder, não quer emprestar, mas ele diz que isso é uma transição. É uma transição quando ele começa a entender esse movimento que acontece nessa interação e nos seus processos superiores, onde ele está também internalizando aquilo, onde ele também está sabendo articular em alguns momentos quando ele também deseja, quando ele quer se apropriar, por exemplo, de algum objeto, tá certo? Bom, a fala inicial, então, da criança tem um papel fundamental no desenvolvimento das suas funções psicológicas. Claro e evidente, e aí eu vou estar só fazendo um alerta aqui para a gente poder tentar entender que todo início da vida de uma criança, ele é marcado por essa interação com esses cuidadores, com seus pais, né, com seus avós, até mesmo com a escola. Então, muitas vezes, essa interação ela pode acontecer de uma forma muito negativa, com relação à violência doméstica. Então, é muito importante, porque todas essas funções psicológicas que vão sendo estruturadas na medida em que a gente vai se relacionando com o outro, ela vai se consolidando também de maneira, interna também. E aí, pode trazer algumas questões, de traumas no futuro. Então essa relação dessa aprendizagem, dessa interação, ela precisa ser muito bem, assim, tranquila, muito bem, planejada. Eu costumo dizer que os profissionais que lidam com as crianças, né, na educação infantil, eles precisavam receber os melhores salários, porque eles lidam exatamente com a base, exatamente com o que vai ficar, né, desse plano, dessa relação social com esse outro, vai impactar profundamente como ela vai trazer aquilo dessa experiência. Quer dizer, eu posso ter uma experiência com esse outro, quando pequeno, muito negativa. E aí eu internalizo aquela experiência, e aquela experiência vai ficar para mim como algo traumático. Então a gente precisa, eh, ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, porque a reprodução, do espaço, externo dessa minha relação, não necessariamente eu vou reproduzir tudo, mas eu posso adquirir experiências ali que podem transformar esse processo de intra, né, intrapsíquico do sujeito, tá bom? Bom, e aí nesse prisma, Vygotsky então, tem a sua teoria, do desenvolvimento social. Por isso então, dentro de uma visão interacionista, nós costumamos dizer que Vygotsky, traz aí uma visão socio-interacionista, porque ele traz esse movimento de troca entre os sujeitos. E depois disso, é claro que ele impacta profundamente a escola. Por quê? Porque se eu tenho ali, sujeitos, alunos que estão em pleno desenvolvimento e em plena troca, eu preciso oportunizar que essas pessoas troquem. Então a escola ela é impactada pela forma, de dar aula. Como é que a gente vai então organizar a sala de aula ao ponto que as pessoas troquem as suas experiências? Então as escolas precisam repensar até aquela forma tradicional das carteiras. Então a gente precisa, num movimento de mesas, estarmos ali, o professor mediando esse conhecimento e esses alunos trocando informações. E aí ele tem uma grande, percepção de que os alunos, eles não aprendem da mesma maneira, porque, como ele disse antes, que cada um tem aspectos diferentes da sua trajetória histórica, cultural e instrumental do sujeito, obviamente que os sujeitos que estão numa sala de aula, eles têm experiências diversas, variadas. Então, entre o que esse sujeito sabe e o que eu vou ensinar para ele, existe uma discrepância, existe uma diferença, existe um espaço. Que espaço seria esse? É o que ele chama de zona de desenvolvimento proximal, que seria
essa discrepância entre o que o aluno sabe, o que ele está trazendo de bagagem e o conhecimento novo que eu posso mediar, que eu posso dar a ele uma probabilidade dele aprender. O que ele se aproxima, né? O que ele pode, como ele pode se aproximar desse conhecimento novo? E isso vai depender dos processos das funções superiores, ou seja, das experiências que esse sujeito tem na sua vida. Então, a escola precisa também repensar que eu, enquanto professora, não posso ensinar o mesmo conteúdo para todos os meus alunos e achar que todos eles vão aprender da mesma forma, porque eles não vão. Em algum momento, alguém pode ter um conhecimento prévio e que vai ajudá-lo a reconhecer e assimilar esse novo conhecimento, enquanto que o outro vai ter um pouco mais de dificuldade. Aí, algumas escolas trabalham com o conceito de sala de aula invertida. O que seria isso? Eu posso dar ao meu aluno um conhecimento prévio, ou uma pesquisa, ou uma leitura, ou uma música, um pequeno trecho para ele analisar, antes da aula de fato. Então, o que eu estou querendo fazer com isso? Com isso, eu estou tentando diminuir essa zona de desenvolvimento proximal entre o que o meu aluno sabe e o que eu preciso ensinar para ele. Então, se eu preciso ensinar para ele um conteúdo novo, que ele nunca viu, eu preciso minimamente fazer com que ele tenha interesse por esse assunto. Então, eu dou para ele algum recurso que aguce a curiosidade dele, para que ele venha para a aula no dia seguinte já com algo prévio, para que a gente possa, então, diminuir esse espaço, diminuir essa discrepância. Então, algumas escolas já fazem isso, já tem essa noção, essa compreensão do quanto é necessário a gente minimizar isso de alguma forma. Até porque Gardner vai falar que algumas pessoas desenvolvem habilidades. Então, por isso também, os professores precisam desenvolver técnicas variadas para sistematizar um único conteúdo. Então, às vezes eu vou trabalhar com a água, eu posso trabalhar a água através de uma música, eu posso trabalhar a água através de uma pesquisa, eu posso brincar com o tema da água, eu posso levá-los a uma aula passeio, e eu vou estar trabalhando esse mesmo conceito das mais variadas formas. Para quê? Para tentar atingir o maior número de alunos com esse meu conhecimento. Isso é Gardner, porque ele vai entender que cada um processa e aprende porque desenvolvem habilidades diferentes. Mas Vygotsky vai dizer, entre o que o sujeito já sabe e o que ele vai aprender, existe uma discrepância. E isso se chama zona de desenvolvimento proximal. O que a gente precisa é tentar minimizar isso, porque ela existe e ela vai sempre existir. Na medida em que a gente vai assimilando outros conteúdos, eu vou também enxertando ali as minhas funções psicológicas superiores, vou atrelando mais experiência no indivíduo, para então ele adquirir um conhecimento novo com maior potencialidade, tá certo? Bom, Vygotsky também, ele dá ênfase a esse processo de internalização, né, como um mecanismo que intervém no desenvolvimento das funções psicológicas complexas, né? A reconstrução interna de uma operação externa, ou seja, o que eu aprendo lá fora com esse outro, eu vou construir aqui dentro, eu vou arrumar aqui dentro, e isso tudo vai ser com base na linguagem. Então, para ele, o pano de fundo do desenvolvimento humano está atrelado aí à linguagem, tá certo? Para ele, esse plano interno, que para Piaget ele considerava como a mente, ele não pré-existe, mas ele é constituído, sim, pelo processo dessa interação com esse sujeito, que vai também, aos poucos, sendo internalizado nessas ações de interação, de ação, de linguagem, desse convívio com esse outro, com esse adulto, com esse professor, com esse cuidador, tá certo? Então, isso é a base aí da teoria de Vygotsky.
Agora, Vygotsky também vai trazer, e aí eu acho que a gente precisa, fica aqui um alerta, quando eu também trabalho com a disciplina de dificuldade de aprendizagem, é que a gente percebe muito isso, não é? E no filme Como Estrelas na Terra, a gente consegue identificar muito essa complexidade que é o desenvolvimento humano dentro de uma perspectiva de alguém que tem alguma dificuldade, não é? Seja ela dificuldade física, motora, mental, não é? Então nós estamos aí falando sobre o desenvolvimento humano, dentro de uma ótica que hoje a gente nem pode falar dentro de uma normalidade, mas o que seria comum, não é? Mas nós também temos, esse outro aspecto, que é o da dificuldade de aprendizagem, ou a criança que tem por alguma razão, de um acidente, ou é porque nasceu com alguma situação, um fator que cause a ela essa dificuldade, né. Então, seja por fatores genéticos, seja por fatores, eh, que vieram a acontecer, né, um traumatismo craniano, por exemplo, que a criança fica às vezes pode ficar limitada de algum movimento. Então, de alguma forma, aquela criança que vem trazendo, eh, uma uma certa dificuldade, ela vem trazendo aí algumas questões que nós precisamos parar e tentar ajudar. Muitas vezes, essas crianças, quando elas são trazidas para o meio social de uma convivência harmoniosa, mesmo que nós saibamos que ela tem as suas dificuldades, o seu tempo é diferente, que ela tem as suas limitações, a gente oportuniza a essa criança o desenvolvimento, mesmo que ele seja um pouco mais lento, mesmo que ele tenha aí as suas dificuldades, as suas limitações, mas ele vai acontecer, não é? Então, muitas vezes, quando essas crianças, estão à margem dessa sociedade, à margem desse convívio com esse outro, a probabilidade dessa criança se desenvolver passa a ser menor ainda. Então, o que a gente precisa, entender é que, muitas vezes, essas crianças, elas não estão no convívio social, porque a própria estrutura familiar, muitas vezes, está carregada de medo, né. Eu tenho medo do que as pessoas podem fazer com a criança, com ele. Eu tenho medo do que ele não consiga, né, como as outras crianças. Eu não quero aparecer que eu tenho um filho assim. Então vem carregado aí de medo, de preconceito, não é? De muita angústia. Às vezes as pessoas não sabem nem como fazer. Então o nosso papel enquanto psicólogos é também estar orientando os cuidadores, as famílias, a enfrentarem esses problemas com a cabeça erguida, porque não é colocando essa criança à margem que a gente vai estar favorecendo o desenvolvimento dela. A gente sabe que hoje existem muitas crianças com síndrome de Down e que estão convivendo normalmente, já até estão casando, não é? Eh, Trabalhando, tendo a sua vida, fazendo parte dessa sociedade, a gente sabe disso. Então, o quanto é interessante, o quanto é produtivo, o quanto é bom para esta criança, para esse jovem se desenvolvendo num meio social e as pessoas também, aceitando esse outro que é diferente. A legislação de inclusão, ela é muito recente. Então, a nossa prática, muitas vezes preconceituosa, às vezes nessa condição que nós temos de não saber lidar, porque muitas vezes não sabemos lidar com esse outro que é tão diferente, que nos mexe, que mexe com as nossas estruturas também, que nos tira de uma zona de conforto, porque esse outro traz demandas diferentes. Então eu preciso também, enquanto professor, me reinventar. Eu preciso,
exercer e desenvolver a minha habilidade empática, até para que eu possa entender quais são as necessidades reais desse sujeito e oportunizar isso de uma outra forma. Então, muitas vezes a escola ela é excludente. Muitas vezes a escola, porque a escola ela traz ali uma média, né, você tem que tirar a média, se você estiver abaixo da média, você já está excluído. Então, de alguma forma, todos nós somos excluídos, socialmente, né, de alguns núcleos, de alguns, fechamentos, nós somos excluídos. Mas qual é o objetivo disso? O que isso vai oportunizar a essa criança a permanência, no anonimato? Não vai acrescentar em nada. Então, na medida em que essa criança, esteja interagindo, esteja trocando, esteja aprendendo, esteja ali abastecendo, essa sua experiência de vida, maiores são as chances dessa criança se desenvolver, sabendo, claro e evidente, que todos nós temos as nossas limitações, mas o que a gente precisa oportunizar é o bem-estar dessa criança, é o bem-estar psíquico dessa criança e também dessa família. Então, muitas vezes, nós vamos ter que atuar primeiro no núcleo familiar, para a gente poder identificar o que de fato está impedindo que essa criança interaja com outras crianças, interaja com outros adultos, para a gente poder, então, oportunizar essa interação da melhor maneira possível, tá certo? Bom, e aí, a gente entende que todos nós, e aí a nossa sociedade ela é assim, né, ela vem trazendo toda gravidez, ela vem trazendo aí desejos, sonhos, eh, projetos, e que quando essa criança, apresenta alguma dificuldade, muitas vezes nós demoramos a buscar esse atendimento mais adequado para essa estimulação. Então, o nosso papel também é perceber que desde muito cedo, quanto mais essa criança receber, o atendimento adequado, o estímulo correto, para que ela possa se desenvolver de uma maneira mais saudável, maiores são as chances desse desenvolvimento também acontecer de uma maneira mais tranquila. Existem famílias que logo quando, detectam que o bebê traz alguma dificuldade, elas buscam ajuda, elas querem, amenizar aquilo de alguma forma. E quanto mais cedo elas buscam essa ajuda, melhor a criança se desenvolve mais rápido e cada conquista deve ser comemorada, deve ser, motivo de muita alegria. Então, a gente às vezes vai encontrar famílias que têm essa dificuldade para perceber que a minha maior dificuldade é não aceitar e não procurar ajuda, portanto eu vou estar reverberando essa minha dificuldade, consequentemente, para o meu bebê, que vai ter também maiores dificuldades se eu não fizer esse movimento. Então, muitas vezes esse movimento precisa partir desses cuidadores, e isso também é o nosso papel. E aí eu deixo para vocês um link para vocês assistirem, já está lá no slide, é um videozinho falando um pouco mais sobre a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky. Um beijo e até próxima semana. Tchau, tchau.